A paz do Senhor, amadas irmãs da igreja, da Escola Dominical da Igreja Metodista em Vila Isabel. Espero que todas estejam em paz, amém? Hoje nós vamos estar falando da lição de número 21, que é criação, cuidar é preciso. Nós vamos ler o texto de Deuteronômio 20, 19. Mas antes de lermos o texto, eu vou ler Gênesis 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí aqui a gente tem todo um relato da criação de Deus, quando Deus cria o mundo, quando Deus criou a luz, criou as trevas, havia um abismo, quando Deus fez o firmamento, quando Deus criou as águas, quando Deus criou os animais, os répteis, quando Deus criou todas as coisas e, por fim, Ele criou o homem, né? Que até no versículo 24 disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim o fez. E também no 26 ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas aqui na terra. Amém? E no versículo 31 de Gênesis 1, 31, ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, quando Deus fez a criação, quando Deus criou a terra, criou o homem, criou tudo que há na terra, ele, no sexto dia, ele viu que tudo era muito bom. Amém? Vamos lá em Deuteronômio 20, o versículo 19, que diz o seguinte: quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois será a árvore do campo a algum homem para que fosse sitiado por ti. Então Deus, quando os homens saem à guerra na época de Israel, na época do Antigo Testamento, o Senhor estava dando essa ordem: quando vocês forem guerrear, vocês não vão cortar árvore, cortar árvore alguma do campo. Por acaso a árvore é alguma coisa para você, alguma cidade para vocês sitiar, para vocês derribarem, né? Então Deus está contra tudo isso. E nós vamos agora na lição que diz o seguinte: criação, cuidar é preciso. Então é preciso nós cuidarmos da natureza, de tudo aquilo que Deus nos deu. O cuidado com a natureza é uma necessidade constante, por isso, nunca é demais falar sobre o assunto. Como igreja, temos o desafio de exercer a mordomia cristã também no que se diz respeito ao cuidado e preservação da criação de Deus. Preservar o meio ambiente é a responsabilidade de todas as pessoas que creem em Jesus. É uma resposta ao Deus que criou e nos presenteou. E como anda o nosso compromisso com a criação? Deus nos presenteou com a criação, com tudo que nós vemos, né? As aves, os céus, os pássaros, os animais domésticos, os répteis, os animais do mar, tudo Deus nos presenteou. E Ele deixou a terra para que o homem cuidasse dela, só que o homem tem destruído, né? O ser humano foi criado em relação direta com a natureza. Os primeiros povos eram coletores de animais e caçadores. E de muitas formas isso levava a um respeito maior com os biomas, ou seja, com ecossistemas, pois havia uma percepção direta da dependência do ser humano para com o mundo natural. Porém, os processos de urbanização tiraram do ser humano ao longo dos anos o contato mais direto com a natureza, o que afetou a percepção de como o ecossistema é importante.
não apenas por nele viver e por nele vir o nosso alimento, mas o ar com o qual nós respiramos e a origem da nossa vida, mas também do ponto de vista de saúde emocional e espiritual. Para muitos casos de estresse, ansiedade, doenças psicossomáticas, o contato com a natureza é um remédio eficaz, frequentemente receitado, porém pouco utilizado, né? Muitas pessoas com esses problemas, nesses casos, às vezes os médicos recomendam, vai para um lugar onde tem paisagem, vai para um lugar onde tem um mar, né? A gente quando vai no mar, eu já fui, não sei se você já foi, a gente senta na areia e fica ouvindo o barulho das ondas do mar, isso aquieta, acalma. E, então, a natureza em si, ela já nos tira todo qualquer estresse do ser humano, né? Então, aliás, muitas regras do Pentateuco não podem ser menosprezadas ou apenas interpretadas como ritualísticas. Há regras ali que podem ser interpretadas sob uma perspectiva ecológica. Por exemplo, os soldados deveriam sempre andar com um pauzinho entre os pertences, para que quando evacuassem ao longo da caminhada, eles enterrassem as suas fezes. Está lá em Deuteronômio 23, do 12 ao 14. E quando alguém achasse um ninho de pássaros, poderia pegar os ninhos para si, mas não a mãe, impedindo assim a procriação da espécie. Eram leis antigas, algumas hoje, obviamente, em desuso, mas que marcam uma relação de respeito à natureza e à sua preservação. A destruição da natureza é uma consequência do pecado e por isso mesmo há uma necessidade de arrependimento e autoconhecimento na dimensão ecológica também. E isso se acentua para nós se observarmos que, de fato, as consequências são sérias e danosas. Em alguns casos até irreversíveis, tem casos que não tem nem como, né? O tema, portanto, é atual e urgente, tem a ver com o nosso caráter, como cuidamos de nossa casa comum e o que isso fala sobre a nossa santidade. Quer dizer, a palavra de Deus diz que nós somos o templo vivo do Espírito Santo, então nós temos que saber o que nós estamos ingerindo, o que nós estamos consumindo, para que esse templo permaneça íntegro e puro, assim como a nossa casa, assim como a nossa sociedade. Temos, sabido viver, sabido preservar a natureza. Para Wesley, palavra que ilumina, para Wesley, as relações humanas junto ao mundo natural devem ser modeladas por uma atitude de cuidado e responsabilidade. Como parceiros e parceiras nas obras de Deus, nós devemos defender a vida em todas as suas manifestações. Em todas as nossas manifestações, nós precisamos defender a vida. A reciclagem doméstica não resolve todos os problemas ecológicos. A economia de água, de banho diário, não se torna suficiente se na empresa que possui ou trabalho não se reduz o recicla do lixo, não se economiza água e outros recursos. A preocupação ecológica vai do nível mais simples, o pessoal, ao mais completo e social. A questão da água. Quando meu neto tinha 4 aninhos, que ficava com a torneira ligada lá o tempo todo no chuveiro, eu falava: Samuel, vamos desligar porque a água do planeta está acabando. E nós sabemos que a água do planeta está acabando, né? Devido a todo esse sistema sistema global que nós temos visto aí, todo esse ecossistema na natureza, nas coisas que nós consumimos. Por exemplo, você tem um micro-ondas, as ondas radiativas têm tido influência, né, e tem feito com que a cratera, né, vai se desgastando e cada vez mais a Terra, a gente tem visto cânceres de pele. Por quê? Porque na esfera terrestre, no globo terrestre, está sendo consumido ali devido aos usos de
todos os materiais que nós temos tido de tecnologias, né? Celular, essas coisas em aerosol, tudo isso tem contaminado o nosso ecossistema. É preciso ampliar essa percepção e assim perceber que a igreja faz a sua parte quando consome de forma consciente os recursos naturais, mas também quando denuncia o pecado social. Ou seja, os abusos políticos e perversos contra o meio ambiente. Para nós cristãos e cristãs, pensar isso é um desafio ao discipulado relacional e à santidade social. A igreja tem que, por sua obrigação, também levar os seus membros a pensarem em fazer uma horta, em conservar a natureza, não jogar lixo no rio, né? Nós aqui em casa temos uma hortinha, estamos fazendo uma horta ecológica de bambu gigante, né? Então começamos a fazer essa nossa hortinha para termos também os nossos produtos para consumirmos sem os agrotóxicos que fazem muito mal à nossa saúde, né? A preocupação ecológica exige mudanças de comportamento por meio de medidas domésticas, mas não só. Precisamos nos interessar em preservar o que está além do nosso quintal e dos nossos interesses. Existem muitas populações que se encontram em situações bem vulneráveis, como é o caso das comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Podemos ser voz e ações na proteção desses povos. Apoiar e consumir alimentos oriundos de formas de produção agrícolas autossustentáveis, por exemplo, é também uma atitude que causa um impacto relevante ao meio ambiente. O quanto conhecemos sobre o tema dos agrotóxicos nos nossos alimentos e o quanto nos interessamos em combater essa política e não consumir tais alimentos, né? Nós temos que ir contra essa política e, como diz a nutricionista, deixar de abrir mais, de tirar enlatados e passarmos deixarmos de desembrulhar para descascar. A nutricionista diz isso, ou seja, eu preciso deixar de tirar aqueles produtos químicos, essas comidas que tem hoje em dia, aí, enlatados, embutidos, e procurar descascar, procurar comer comida natural, comida que não faz mal ao nosso organismo, à nossa vida, já que somos o templo do Espírito Santo, amém? Então, nós temos que procurar esse tipo de comida com a responsabilidade mais saudável para as nossas crianças e os nossos adolescentes. E como forma prática de priorizar a percepção sobre o tema, é importante conhecer alguns projetos que podem despertar ações locais relevantes que impactam até mesmo geração. No Brasil existe mais ou menos uma centena de ONGs relevantes que pensam a atividade ecológica em conexão com escolas, projetos rurais, recuperação de nascente, reciclagem e reuso de materiais, conservação de rios, plantação de matas ciliar, conscientização e educação em escola, reflorestamento, etc. O meu marido está fazendo geografia e no colégio onde ele está, na faculdade onde ele está, eles têm trabalhado, tentado mostrar para as crianças isso. A criança aprender a plantar, outro dia ele levou um pé de acerola, plantou lá, ali no colégio, aqui no Walter Frank, eles estão fazendo uma horta, ensinando a criança a tirar da própria terra o seu sustento. Amém? O uso sustentável dos recursos naturais, bem como a preservação do meio ambiente como forma de proteção à diversidade da fauna e da flora, tem uma relação direta com a nossa fé e precisa ser considerado como exercício da mordomia cristã para com a criação de Deus, a partir do reconhecimento que a natureza revela as grandezas de Deus Criador. Amém? Este é um tempo propício
para que as igrejas locais se desenvolvam projetos nessa área que possam começar com palestras educativas sobre o tema. Então é importante a igreja se envolver, né? Se envolver com a comunidade, se envolver com as igrejas, com a cidade, com a comunidade e ensinar a igreja a ter a sua sustentabilidade através da sua plantação, através de tudo aquilo que não necessite, por exemplo, das tecnologias que têm afetado o nosso meio ambiente. Este é um tempo propício para... nós já lemos. É importante também que as igrejas locais que desenvolvem projetos ou possuem membros que têm ligação com a temática tenham mais visibilidade e divulguem seus trabalhos pelos meios de comunicação competentes. Precisamos unir estratégias e conhecimentos. Existe uma grande riqueza de iniciativa que passa despercebida em nosso meio e que pode potencializar o nosso discipulado, tornando relevante para a redenção da criação que clama, aguardando a manifestação dos filhos e filhas de Deus. No Salmo de número 19, fala a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, os céus proclamam a glória de Deus. E no Salmo 33 diz: louvor ao Criador e preservador. Exultai ao justo no Senhor, aos retos fica bem louvá-los. Então, louvai com harpas, com cânticos, com saltério de 10 cordas. Toda a criação louva a Deus e toda criatura louva ao Senhor. As ações, que ações podemos desenvolver a partir da nossa realidade para cuidar e incentivar o cuidado com o meio ambiente? Que denúncias proféticas devemos e podemos fazer? Fica para aqui, para nós, essa palavra de hoje, que nós possamos ver que a criação Deus nos deu para cuidar e proteger. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é o Deus provedor, é o Deus criador de todas as coisas, nos fez e fez o mundo e tudo que nele há, para que nós possamos cuidar, proteger e garantir a sustentabilidade de nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra, para nós e para os nossos netos e filhos que ainda virão. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, tenham um bom domingo. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Amém.